A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Eu estou feliz em poder estar de volta para trazer uma palavra de Deus para os vossos corações. Para quem não sabe, eu sou o pastor João, do canal Voz da Bíblia. Quero deixar uma palavra hoje para a nossa meditação, que está na primeira epístola universal do apóstolo João, capítulo 1. Eu quero falar um pouco sobre João, o evangelista, o homem que recebeu as revelações do Senhor. João foi um grande apóstolo, mencionado na Bíblia como o apóstolo que Jesus mais amava. E alguém pode até não concordar muito comigo com isso que eu acabei de dizer, que era o apóstolo que Jesus mais amava, mas eu já fiz até um vídeo uma vez e comentei um pouco sobre isso e falei que tem pessoas que Jesus ama mais. E eu expliquei no meu vídeo. Aqueles que mais amam são mais amados. É simples assim. Se você ama mais a Deus, é mais dedicado, Ele ama mais. Ele ama todos, mas Ele ama mais os que são mais fiéis, os que se dedicam mais. Amém, irmão? Isso é normal. Na vida do ser humano, é normal. E Deus também é assim. Então, eu quero falar um pouco sobre João. João, ele fez o Evangelho de João, ele que escreveu. E escreveu também primeira epístola, segunda e terceira de João. Nós vemos que é maravilhoso isso aí. A gente vê essas coisas porque são coisas maravilhosas aos nossos olhos. Então, a primeira epístola do apóstolo São João, do apóstolo João, ela foi escrita no ano 90 depois de Cristo. No ano 90. Isso aí não é depois que Jesus morreu. É do nascimento de Jesus até essa data. Então, foi escrita no ano 90, depois de Cristo. É um apóstolo muito amoroso, dá para a gente ver pelas menções que ele faz a respeito de Jesus, a respeito do nosso Cristo Salvador. Ele é muito amoroso. O livro de João, que é no Evangelho de João, que faz parte também dos 4 evangelhos da transição das alianças, ele demonstra muito amor ali. Mensagens de edificações, de consolo para todo cristão que quer viver uma vida pautada na presença do Senhor. Mas nós vamos meditar sobre a primeira epístola do apóstolo São João. Vamos falar sobre comunhão cristã, um pouco sobre isso. E 5 condições de comunhão e caminhar na luz das Escrituras, na luz da Bíblia. Caminhar na luz do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Na voz da Bíblia, para a glória do Senhor. Nós vemos que ele diz aqui: o que era desde o princípio. Ele começa falando de Jesus. Irmão, eu quero pedir para você ficar comigo aqui, eu vou dar uma pausa aqui, quero pedir para você ficar comigo até o final desse vídeo. Fazer seu comentário depois, mas não deixe de se inscrever. Se inscreva no canal, você que está pela primeira vez, se inscreva no canal, dá o seu like, irmão. O like é muito importante para o YouTube divulgar o vídeo.
Quanto mais like você der no vídeo, melhor é. Quando você fechar, abrir de novo, sempre dá like. Não deixa de dar o like, tá bom? E você vai estar ajudando o canal a se desenvolver, a crescer, a ser divulgado pelo próprio YouTube. E você também pode compartilhar. Você vai estar me ajudando a alcançar outras pessoas que precisam ouvir essa palavra maravilhosa que nós estamos meditando juntos nesta oportunidade, tá bom? Que Deus abençoe em nome desse Jesus que vamos falar agora. O que era desde o princípio, ele era desde o princípio. Eu tenho até um vídeo que fala que tudo foi feito no princípio. O princípio é o próprio Cristo, irmão. Não é porque começou uma era. Entendeu? No princípio. A Bíblia fala no princípio. Nele foi criada todas as coisas. O que era desde o princípio. O que vimos com nossos olhos. João está dizendo que Jesus era desde o princípio. Quer dizer, de quando ele começou a criar todas as coisas, ele já era antes também. Entendeu? Mas foi revelado quando ele começou a realizar a obra da criação. Ele já estava se manifestando ao mundo. Para que pudéssemos entender que todas as coisas foram feitas por ele e para ele. E nada do que foi feito sem ele se fez. Então, é muito importante nós aprender essas coisas maravilhosas. Então, o que era desde o princípio? O que vimos com os nossos olhos. Hoje está falando que eles viram Jesus com os próprios olhos. E o que temos contemplado. Eles contemplaram todas as obras maravilhosas que Jesus fizera no seu ministério. O que temos contemplado não é contemplado Jesus. Ele está falando que eles viram Jesus com os olhos. E o que temos contemplado. E as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Quer dizer, tocaram em Jesus. Tiveram a oportunidade de abraçar Jesus. De tocar nele. Você já parou para pensar nisso? Eles tocaram na palavra da vida. Jesus é a palavra da vida. Jesus é o verbo que encarnou. Jesus estava com o Pai antes que o mundo fosse formado. E ele que criou todas as coisas por ele e para ele. E os discípulos tiveram a honra de ver, de contemplar com os olhos, né? O que temos contemplado e as nossas mãos tocaram na palavra. As mãos dele tocaram na palavra da vida. Porque a vida foi manifestada. Por isso que João, ele mesmo, olha, só por aqui dá para nós ver que o mesmo autor que fez primeiro o livro de João é o mesmo que fez essa carta aqui depois. Porque ele escreveu lá em João, no capítulo 1, ele disse: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo é a palavra se encarnou, que é o próprio Cristo. Amém? O verbo é a palavra de Deus. É Deus. Essa é a verdade. E ele se materializou, se tabernaculou em um corpo. Quer dizer, criou um corpo, um tabernáculo para morar dentro durante 33 anos. Até ir à cruz.
Amém? Você que está me vendo agora, eu estou falando com você, mas eu estou tabernaculado. Eu tenho um corpo. Estou falando contigo, mas eu estou falando com você, eu estou falando com você. E porque eu estou dentro desse corpo que Deus me deu para mim morar nele e me deu todas as faculdades mentais para mim poder dialogar com você e passar para você essa mensagem gloriosa da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Eu amo vocês. Eu amo vocês. E eu quero dar o melhor do Evangelho para vocês. Amém? A palavra se materializou, se tabernaculou, se fez carne e habitou entre nós. E lá ele fala, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho de Deus. O mesmo João. E aqui ele está dizendo, o que era desde o princípio, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram na palavra da vida. Oh, glória a Deus. E eu estou tocando agora aqui na palavra da vida. Olha aqui, ó. Estou tocando na palavra da vida. A palavra da vida está comigo, está dentro de mim, está dentro de você, eu acredito, se você crê, está dentro de você. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos. Ele está dizendo deles. Eles viram. E testificamos, quer dizer, testificaram, deixaram escrito para nós. Eles testificaram dela, dele, da palavra, do verbo, do Cristo. E vos anunciamos, ele nos anunciou, deixou para nós essa palavra. A vida eterna, que é o próprio Cristo, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Eles viram, contemplaram, tocaram. Nós não vimos, não contemplamos e não tocamos, mas tocamos, vemos e vimos, vemos e tocamos e anunciamos e testificamos também pela fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se não viram e das coisas que se esperam. E ele mesmo disse na sua palavra, bem-aventurado é aqueles que não viram, mas creram. E nós não vimos, mas cremos. O que vimos, João continua dizendo aqui, o que vimos e ouvimos. Não é nós, eu, que vi com os olhos carnais. Eles viram. E ele está falando aqui, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Obrigado, Jesus, por ter usado João para trazer essa palavra de alerta para nós. O que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Eles viram e anunciaram, para que possamos ter essa comunhão com eles. Eles são nossos irmãos e nós o amamos. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E hoje eu tenho a oportunidade de dizer para vocês que nós não vimos Jesus, não vimos os apóstolos,
não tivemos a mesma honra que eles tiveram, mas nós anunciamos também a palavra que ele nos anunciou, para que também tenhamos comunhão com os nossos irmãos, e a nossa comunhão seja com o Pai e com Jesus Cristo, o nosso Salvador, e também com nossos irmãos que faz parte do mesmo corpo de Cristo, que é a igreja, a noiva que aguarda o grande dia do toque da última trombeta, para estarmos para sempre com Ele. E ele continua dizendo: essas coisas vos escrevemos para que o nosso gozo se cumpra. Olha bem que ele falou: essas coisas vos escrevemos. Ele não disse essas coisas vos escrevi. Aqui agora ele menciona os outros apóstolos que escreveram também mensagem diferente dessa, mas mensagem de Deus que serve para nós. E nós estamos lendo hoje aqui João, mas tem muitas mensagens mencionadas por outros apóstolos também, que viveram com Cristo igual João viveu. E hoje eu tenho a honra de recapitular essa palavra gloriosa, para a glória do nome do Senhor e para a alegria minha, do meu e dos vossos corações, para a glória do Senhor. E esta é a mensagem que dele ouvimos. Está vendo? Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, Jesus é luz. Ele disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, e não há nele treva alguma. Ele é luz. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em treva, mentimos e não praticamos a verdade. Por isso que eu sempre falo nos meus vídeos, irmão, você tem que escolher de que lado você fica. Nós temos que escolher o lado que ficamos. Eu, pela misericórdia do Senhor, já escolhi o meu lado. Eu ando nessa luz que é Jesus. Eu virei as costas para o mundo, com todas as suas concupiscências, com seus pecados. Entreguei a minha vida a Jesus, 100% Jesus. E eu quero deixar essa palavra para você, que nós não podemos andar ou servir, andar e servir dois senhores, porque nós vamos entristecer um e agradar o outro, ou agradar o outro e entristecer o outro. E nós não podemos entristecer o príncipe da vida, o Senhor Jesus Cristo, que é a vida eterna. Nós temos que ficar com Ele sempre, andar nessa luz que Ele é a própria luz. E se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em treva, quer dizer, andar fazendo aquilo que o mundo oferece, andar trazendo um evangelho mentiroso e falso, entendeu? Ouvir o que as religiões falsas pregam e ficam mentindo para você, e se você der ouvido, se alimentar daquilo. As religiões, ela leva o crente a acreditar nas coisas fáceis, facilita tudo, e não é tão fácil assim. Nós temos um preço a pagar. Mas Jesus não pagou o preço? Pagou, para abrir a porta, abrir o caminho, limpar o caminho e mostrar para nós: entre por ele. Só que para nós temos que caminhar por esse caminho. Caminhar. E o caminho que é Cristo, que temos que caminhar, tem alguns requisitos a ser feito, a ser realizado, que é obedecer, que é andar longe do pecado, que é amar, respeitar, considerar uns aos outros, como Ele, amar uns aos outros assim como Ele nos amou. E eu sinto que o amor está muito pouco
na vida de muitos cristãos. Os cristãos estão muito materialistas, muito voltados às coisas da terra, muito voltados às coisas que massageiam os seus egos. As pessoas querem coisas fáceis, igrejas fáceis. Tem até a igreja, surgiu agora até as igrejas das paredes pretas, entendeu? Que cantam, adoram a Deus, dizem que estão adorando a Deus, mas tem 15 minutos do intervalo, uns fumam, outros bebem, faz aquele intervalo de orgia e depois volta a adorar de novo. Misturam as coisas de Deus com as coisas do espírito de Azazel, que é Satanás. Cuidado! É um conselho que eu estou te dando. Pessoas que usam o nome do Evangelho de Cristo para se beneficiar, torcendo, distorcendo a palavra de Deus para se beneficiar. Praticamente obrigando aos irmãos às vezes até o seu próprio dinheiro, a sua própria moeda, que é para comprar pão e roupa para sustentar a sua família, mas dá na igreja. A igreja tem que dar, tem oferta alçada e voluntária. Tem que dar com amor. Voluntário é com voluntariedade. Não é por força nem por violência. A religião tem que mudar, irmão. Porque tem pastores milionários. Porque ganham salários altíssimos, enquanto outros estão mendigando, fome. No final de ano, os hipócritas fazem algumas cestas básicas e saem dizendo que a igreja está fazendo um trabalho social. Isso não é verdade. Isso é mentira e engano. Está na hora da igreja abrir os olhos. Mas como o próprio Jesus falou sobre apostasia, Paulo ensinou sobre apostasia, eu acredito que estamos no tempo do fim. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, não sermos pesados aos nossos irmãos, amarmos os nossos irmãos, não pegar o último dinheirinho que ele tem para comprar comida para você ostentar. Se nós não fizermos isso, se nós ajudar aqueles que precisam e pregar o verdadeiro evangelho sem rodeio, com certeza seremos abençoados por Deus. Com certeza estamos andando nesta luz maravilhosa que é Cristo. Se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Comunhão uns com os outros, irmão. Comunhão, eu estou falando. Amor, respeito. Você é pastor que está me vendo? Se aquele irmão é fazendeiro, é rico, encosta o melhor carro na garagem da sua igreja ou lá no pátio, ele é bajulado, abraçado, querido, porque ele dá a maior oferta, o maior dízimo. Apesar que dízimo não é para nós, os gentios, mas eles cobram dízimo, porque a religião cobra dízimo. Quando eu entendi o que é dízimo, nunca mais eu falei em dízimo. Eles pregam, olha a hipocrisia, pregam, não, nós estamos na graça, não tem nada a ver com o Antigo Testamento. Mas prega dízimo. Dízimo está lá em Malaquias 3:10. Prega lá, dízimo. O dízimo vale o Antigo Testamento. Agora, as outras coisas, não pode.
Entendeu? Não pode fazer nada disso. Cuidado. Você é pastor, meu amigo. Quem sabe você me conhece. Cuidado, meu irmão. Jesus vai cobrar de você. Por isso que eu não sou religioso mais. Eu sirvo a Deus em novidade de vida. Não prego dízimo, não cobro dízimo de ninguém, não quero dinheiro de ninguém. Não tenho um templo ainda. Estou pregando no YouTube, pregando quando eu consigo fazer uma reunião aqui em casa, eu faço. Quando eu consigo ir lá na casa da minha irmã Mariazinha, lá no bairro Dona Júlia, eu faço uma reunião lá. Na medida das minhas possibilidades, o que eu não nego o nome de Jesus, eu trabalho na cidade, falo de Jesus, oro para as pessoas, tenho abençoado vidas no nome de Jesus, tenho feito a obra de Deus. Não sou mais religioso de ficar só batendo papo, tomando tereré, chimarrão na casa dos irmãos, comendo na casa dos irmãos. Não faço isso. Conversando, conversa de caruchim. Fica a semana inteira tomando tereré e contando história furada. Quando é no domingo, veste um paletó, sai com o peito empinado parecendo um pombo, vai para a igreja, picota o cartão como se fosse uma empresa, fala um monte de baboseira, cobra dízimo, cobra oferta, fala um monte de coisa e depois vem e mais outra semana de hipocrisia. Cuidado. Cuidado com isso. Será que você está andando na luz? Não prega o evangelho a semana inteira. Entendeu? Não ama. Se algum irmão faz alguma coisa, cai alguma contradição, algum erro, em vez de ajudar, ir lá, aconselhar, ajudar, abraçar, chorar com ele, vai lá e dá uma disciplina de 1 ano, de 6 meses, de 2 anos. Se for obreiro, que errar, nós podemos receber de volta. Aí faz aquela reunião de hipócritas. Nós podemos até receber de volta, mas não pode ser mais obreiro, não pode porque pecou, porque fez isso. Quem é você, rapaz? Você recebeu o perdão de Deus e não tem coragem de perdoar ninguém? Se você ama, você tem que perdoar. E perdão é na sua totalidade, não é parcial. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Cadê a comunhão? Comunhão só para tereré, para contar história, comer churrasco? É só para isso? Para encher o bucho? É só para isso? Comunhão é quando você visita alguém, quando você ora com ele, quando você fala coisa boa. Não fica só contando vantagem daquilo que você conseguiu, possuiu, casa, sítio, chácara que você tem. Só isso é o seu assunto? O seu coração está só aqui nas coisas daqui? Ou o seu coração está em Deus? Preste atenção. Cuidado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Eu sempre falo nos meus vídeos, irmão, ore por mim. Eu tenho falhas, eu também peco. E se eu falar que não tenho pecado, eu sou mentiroso. Só que tem gente que é tão hipócrita que não olha para ele, só olha para os outros. O erro dos outros, ele esbagaça com a pessoa. Acaba com ela. Quantos irmãos que estão desviados por causa da sua hipocrisia, meu pastor? Porque você não amou. Quantas pessoas que não têm mais força de voltar para a igreja, você é culpado. Eu estou dizendo voltar para a igreja para
para ser igreja. Eu não estou falando para ir lá para o meio da religião, para ficar ouvindo história de carunchim e só pedição de dinheiro, distribuição de envelope, e ainda fica falando que o crente que não dá dízimo vai para o inferno. Você é um hipócrita. Essa é a verdade. E você peca, mas você sem julgação. E acha só que os outros pecam, você não peca, você é o cara. Entendeu? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas se confessar. Eu não tenho vergonha de dizer para as pessoas que eu erro. E quando eu erro, eu vou lá e peço desculpa e perdão. Eu peço perdão até para meus filhos. Porque eu não sou perfeito, eu sou um pai, mas não sou perfeito. Às vezes eu erro, faço as minhas filhas se entristecer. Às vezes eu exagero um pouco na hora de falar algumas coisas para ela. Mas eu não tenho vergonha de pedir perdão, desculpa, irmão. Porque eu sou crente. Sou falho, mas sou crente. Sabe por que eu abandonei a religião? Por causa da hipocrisia. Discrimina os irmãos que vêm de outro ministério. Porque se consideram os melhores, porque nasceram. Tem uns que ainda falam com a boca cheia. Eu sou filho da igreja tal. Uns eu sou filho da congregação. Sou filho da Assembleia de Deus. Sou filho da Adventista do sétimo dia. Você é filho da religião. Você é filho de Deus? Deixa a hipocrisia e seja filho de Deus. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele é poderoso. Peça perdão, se humilhe, faça a obra de Deus, a obra do verdadeiro evangelista. Você está pregando? Ou você está vivendo daquele salário que a igreja te dá e a sua barriga crescendo e não faz nada para Jesus, só fica na casa dos irmãos batendo papo, andando de carro para cima e para baixo? Você é um hipócrita. Você precisa se converter, meu irmão. Alguém vai ficar com raiva de mim por causa disso. Eu não estou nem aí se você fica com raiva de mim. O problema é seu. Um dia você vai ter que parar, refletir e pedir perdão. Se você quiser entrar lá com o Senhor. Se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso. Fazemos-lo mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Está vendo? Se você disser que não tem pecado, só fica pisando nos outros e achando que é o santarrão, você está fazendo Jesus de mentiroso. E a palavra de Jesus não está em vocês. Meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é justo, nós somos falhos. Dependemos desse advogado para advogar nossas causas quando pedimos perdão para ele. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele derramou o seu sangue e está como sacerdote eterno no santuário celeste, no santo do santo celestial, para propiciação pelo nosso pecado, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo, se aceitar Jesus como Salvador, se entregar o coração a Ele.
E nisto sabemos que conhecemos e guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E se ele não está na verdade, e ele não está na verdade, e nele não está a verdade, digo melhor. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos com ele. Os mandamentos se resumem em 2. Amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Agora eu vou falar um pouquinho sobre isso. Amar o Senhor teu Deus. Quando o homem ama a Deus, ele prega a palavra de Deus, ele defende o evangelho de Cristo em qualquer circunstância. Quando ele ama a Deus acima de todas as coisas, ele tem que amar a Deus acima do dinheiro, da família, da esposa, dos filhos. Ele tem que amar acima de tudo. Mas o que nós vemos aqui na terra é que as pessoas não amam mais o dinheiro, estão se esbagaçando para construir patrimônio. Estão até dando prejuízo para os outros, pegando dinheiro emprestado, agiotando, para construir, comprar carro dos melhores, viver uma vida de regalia esplendidamente aqui. Agora eu pergunto, você ama Deus acima daquilo que você tem? Será que você está sendo justo? Aproveitando dos irmãos para construir casa, construir mansão. Tem deles que até pega os irmãos para trabalhar, faz só na base da barganha, da mentira e do engano. Entendeu? Essa riqueza, para mim, eu não quero, ela é maldita. Ela é anátema. Entendeu? Naquele dia eu quero me apresentar diante de Deus de cabeça erguida, porque eu trabalho para me sobreviver. Não vivo aproveitando de ninguém para fazer o que eu quero e nem cobrando nada de ninguém. E eu não fecho a minha boca, eu não me calo. Eu defendo o Evangelho do Senhor Jesus Cristo de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento. Aquele que diz, eu conheço-o e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guardar a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Irmão, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo que João pregou há 2000 anos atrás praticamente, que desde o princípio tiveste este mandamento antigo. É a palavra de Deus. E a palavra de Deus desde o princípio ouviste. É a palavra que desde o princípio ouviste. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinho, escrevo-vos, porque pelo seu nome vos
vos são perdoados os pecados. Eu estou pregando esta palavra com muito amor, porque eu te amo. Filhinhos, meus irmãos, minhas irmãs, estou pregando isso, essa palavra que João escreveu, porque pelo nome, pelo seu nome, pelo nome de Jesus, vos são perdoados os pecados. Fique com Deus. Se inscreva no canal, dá o seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, em nome do Senhor. Não deixe de dar o like, não deixe de se inscrever, irmão. Deixe seu comentário aí embaixo. Se você não concorda comigo, desça a lenha. Pode falar. E se Deus me der uma resposta, eu estarei respondendo a sua mensagem. Porque eu sei que tem pessoas que não têm humildade. Mas se você entender que essa é a verdadeira palavra de Deus, se inscreva no canal, divulgue, ajude outras pessoas a entender, pedir perdão, entrar pelas portas e ser perdoado dos seus pecados. Que Deus abençoe.